Eu tenho que conhecer as novas possibilidades. E as que você já conheceu, você tem que conhecer de novo, né? Oi, começando mais um Saindo do Forno nesse mês um pouquinho mais saudável aí que a gente tá fazendo. Eu já falei pra vocês como que eu emagreci no último programa, então você pode clicar aqui pra dar uma olhada lá. E hoje eu vou responder as suas perguntas sobre alimentação. Tudo sobre como e o que e quando e o que mudou na minha alimentação. Então essas são as perguntas que vocês fizeram no Instagram, no canal e também no Facebook. Juntei todas aqui, tem muitas perguntas parecidas, então eu vou juntar na mesma pergunta e aí eu vou tirando aí todas as suas dúvidas. Eu tô sendo acompanhada por uma nutricionista, então já falei no outro programa, mas vale a pena reforçar nesse daqui também. Isso daqui é só pra você ver o que eu estou fazendo, mas sim, é muito importante você ir atrás da sua nutricionista. Não se baseiem apenas por mim, vai atrás de um profissional sério pra te guiar aí, que com certeza vai ser muito melhor. A primeira pergunta é da Carolina Reis, que também é da Giovana Vasconcelos e da Coralina Silva Matos. Elas perguntam: como é a sua rotina de alimentação? Como é a sua alimentação no dia a dia? Bom, basicamente é o seguinte, pela manhã eu como ou uma fruta ou uma tapioquinha com queijo e chia, suco, água de coco. Eu sou um pouquinho viciada em café, então por mais que a minha nutricionista fale, Dani, não pode tomar tanto café, não sei o que, tarará, eu adoro tomar café, então eu tomo café. Mas o meu café, todas as vezes que eu tomo café ou chá, eles são sem açúcar, sem adoçante, sem nada. Eu não uso adoçante em nenhuma das minhas refeições. E eu sempre tomo ou um chazinho ou um café. Eu prefiro café pra dar aquela acordada pela manhã, mas agora, por exemplo, que eu tô um pouquinho doente com a otite e tudo mais, eu não tô podendo tomar, então tô tomando chá. Depois de 3 horas, eu tenho que comer alguma coisinha, então depois de 3 horas, normalmente eu como ou uma outra fruta, ou uma fruta com alguma castanha, então algum tipo de castanha, algum tipo de fruta, ou um iogurte com aveia também, e é isso. Basicamente é o que a gente come depois entre o café da manhã e o almoço. No almoço, coisas muito simples, coisas de casa, como eu já disse no outro programa, que é uma salada. Salada, gente, bastante salada. Então, assim, minha nutricionista fala, sempre começa pelo pratão de salada e depois você vai comer qualquer outra coisa. Coloco ali tudo que tem no dia, né? Normalmente alface, rúcula, tomate, uma beterrabinha, cebola, cenoura, tudo que tiver no dia. Como ali minha salada e depois eu vou pegar um pedaço de carne, que normalmente é peixe ou frango. Carne vermelha eu só tô comendo quase que uma vez por semana e às vezes nem isso, ou quando eu viajo. E depois algum carboidrato complexo. Então pode ser uma batata doce ou um arroz integral, feijão, lentilha, grão de bico, que eu gosto bastante. E sempre tem algum legume também no vapor. Então brócolis, abobrinha, berinjela, que eu adoro. Enfim, sempre tem alguma coisinha ali pra complementar e tudo bem pouquinho, assim. Tudo, tipo, uma colherzinha, uma colher e meia de sopa, mais ou menos, das coisinhas. E a carne também é uma carne pequena. Então, basicamente, meu almoço é isso. Depois, mais tarde, na hora do lanche, 1 hora antes, mais ou menos, de correr, eu não gosto de comer nada que tenha lactose antes de correr, porque você fica, não é passando mal, mas sabe, fica voltando. Fastiado. Fica indo e voltando, então eu não gosto. Fluxo. Com um pouco de refluxo. A gente tem feito algumas coisas bastante tipo uns salgados fits, assim. Então, sei lá. Então, por exemplo, faz um bolinho de inhame com frango no meio, daí você assa. Ou uma misturinha de ovo com peixinho desfiado e salsinha, cebolinha, e daí você faz um mini muffinzinho e daí você come. Enfim, alguma dessas coisinhas que tenha proteína e algum carboidrato também. E depois, à noite, quando a gente volta do exercício, à noite a gente não come carboidrato. Então aí na janta é alguma salada ou algum legume e depois um franguinho ou um peixinho ou alguma coisinha assim e numa menor quantidade. No almoço, eu não consigo, como eu falei pra vocês, eu não consigo deixar de comer um pedacinho de sobremesa. Então sim, mas é tipo micro-ico. Pode ser um pedacinho de chocolate, pode ser um pedacinho de um docinho que eu fiz. É só pra matar aquela vontade maravilhosa de comer um docinho. E às vezes, muitas vezes à noite, se eu tiver com muita vontade, eu pego um micro pedacinho de chocolate, mas eu tô tentando me controlar no chocolate aí à noite, porque é um pouco mais complicado. Mais ou menos. Mais ou menos, né? Não tenho conseguido muito bem, não. Tem muita gente também que pergunta da ceia, o que você come mais à noite. Como a gente janta meio tarde, normalmente a gente não ceia. Mas se a gente comer um pouco mais cedo e sentir fome à noite, normalmente eu como algum tipo de fruta, que pode ser uma maçã, pera, alguma coisa assim. Ou ainda uma gelatina, que daí você pode fazer com uma gelatina natural mesmo, suco da fruta, com a gelatina incolor, daí você faz sua gelatina, coloca na geladeira e come, que é bem
gostoso. A Capazine pergunta: o que me diz sobre carboidratos? To be or not to be? That's the question, ela fala. Eu como carboidratos, eu sei, tô acompanhando uma galera aí que não tá comendo nada de carboidrato e tudo mais, e não sei o que. Eu como, isso não foi uma coisa que a minha nutricionista pediu pra eu tirar, então sendo carboidratos complexos e comendo na quantidade do que ela me mandou comer, eu posso comer. Não fiz nenhuma dessas dietas drásticas e, sei lá, malucas por aí, mas só uma reeducação alimentar comendo, cara, as coisas mais normais que toda mãe faz em casa, assim, sabe? Basicamente isso, eu não tirei nenhum carboidrato. A Oi_Flora pergunta: acha que faz diferença ter uma rotina com relação à hora que você come? Se sim, qual o horário das suas refeições? Eu acho que o que faz diferença é realmente aquela coisa de 3 em 3 horas, bem delimitado mesmo no relógio. Então, a partir do momento que você acordou, você toma seu café e daí, de 3 em 3 horas, você vai comer. Existem dias que eu e o Paulo, principalmente no final de semana, isso fica um pouco mais confuso, porque aí às vezes a gente sai à noite e no dia seguinte acorda mais tarde. Daí o que eu faço? Eu tomo meu café da manhã e depois, mais ou menos de umas 3 horas, eu já almoço e aí faço meu lanchinho e depois a janta. Então, basicamente, eu perco aquela refeição do lanche entre o café da manhã e o almoço. Mas isso não é sempre, isso é mais de final de semana. Mas eu acho muito importante essa questão de 3 em 3 horas. Faz você sentir bem menos fome e você consegue aguentar bem mais até a próxima refeição sem atacar a geladeira. A Ná Principeto Fole pergunta assim: de final de semana a dieta continua ou se permite beber algo alcoólico e comer uma pizza? Em quanto tempo você conseguiu emagrecer? Em quanto tempo eu consegui emagrecer, eu já respondi no outro vídeo, você clica aqui pra dar uma olhada. E no final de semana, eu também falei sobre isso no outro vídeo, mas tem a ver com a alimentação, então vamos falar sobre isso aqui. A minha nutricionista não deixa eu ter um dia de lixo. É uma refeição em um dia de lixo. Então vamos explicar. Por exemplo, domingo. Você resolveu no domingo ir comer algo com a sua família, jantar fora ou ir almoçar fora. Primeira coisa, dá preferência pra ser um almoço e não um jantar, porque como o almoço você ainda vai gastar caloria no resto do dia, fazer várias coisas e tudo mais, é melhor do que você fazer essa refeição de lixo à noite. Então faça no almoço, dê preferência pra fazer no almoço. Daí, dentre essa refeição que você vai comer no almoço, não é tudo que é lixo. Então, por exemplo, você não pode pegar uma entrada super gorda, um prato super gordo e uma sobremesa super gorda e tomar, sei lá, refrigerante normal. Então, você tem que manter uma dessas coisas que você queira comer. Então, por exemplo, se eu quiser comer um hambúrguer, eu não vou comer a entrada e nem a sobremesa. Se eu quiser comer a sobremesa, eu vou tentar comer um prato mais leve e daí comer uma sobremesa. Bebida, eu tenho um pouquinho mais de dificuldade com a bebida, porque normalmente quando a gente sai eu quero beber e tudo mais, mas eu tenho tentado diminuir bastante quando eu saio pra comer fora. Então, pra comer fora, eu vou e tomo mesmo um suco ou uma água, e suco sem açúcar. Sim, suco eu tomo sem açúcar também. E bebida eu deixo mais quando é baladinha e tal, e daí eu quero beber. E aí eu tento não exagerar também. Cerveja, por exemplo, eu não bebo. Então, cerveja, a galera diz aí que dá mais barriga. Não sei se é verdade, posso estar falando besteira. Normalmente eu tomo ou um prosecco, ou um whisky, ou uma tequila, alguma coisa nesse sentido. A Everust que pergunta: como você restringe alimentos? Por quantidade, por calorias, por gordura? E se você sabe dizer qual foi a variação de massa gorda entre o seu peso e atualmente? Eu não sei dizer, porque eu ainda não voltei na minha nutricionista, eu tenho que voltar lá esse mês, eu ainda não sei dizer essa variação, posso falar depois pra vocês, mas por quantidade, por caloria ou por gordura. É mais por alimentos mesmo, então os alimentos que ela falou pra eu comer e ela falou pra eu dar preferência pra comer, e a quantidade. Então, uma quantidade que ela também me passou, que não é uma quantidade absurda e nem enorme, então uma quantidade um pouco mais restrita. Eu não conto calorias, então eu não sei quantas calorias eu tô comendo por dia, isso é algo que nem passa na minha cabeça, assim, eu acho que eu ia ficar meio maluca se eu ficasse contando calorias. A Heleninha Lira Underline pergunta: você usa açúcares nas suas refeições? Se usa qual? Na comida em si, eu não uso açúcar, óbvio, né? Tipo, tem gente, quer dizer, óbvio não, porque tem gente que coloca, né, açúcar no molho de tomate, sei lá, umas coisas assim. Não, eu não uso. Eu não uso açúcar em café, nem chá, nem suco, nenhum líquido que eu tô tomando e nem adoçante também. Mas sim, eu como doce. Depois do almoço, por exemplo, eu como um pedacinho de doce. Então sim, eu como açúcar. Paloma Hoffman: Dani, tem alguma coisa que você come só porque é saudável e que ajuda no emagrecimento e tal, mas que na real você trocaria por bacon numa boa? Eu, por exemplo, não curto chia, mas acabo comendo por causa da saciedade que ela proporciona. Beijos, adoro vocês. Beijos pra você também. Cara, eu poderia trocar qualquer
qualquer coisa pro bacon. Poderia trocar O Paulo. Paulo por bacon. Não, Paulo não, mas enfim. Poderia Eu sou trocar... meio um bacon, né? Paulo é meio meu bacon, né? Ele tem até cheirinho de defumado de bacon, assim. Poderia trocar qualquer coisa por bacon, eu sei, é muito difícil, mas eu adoro chia também. Cara, eu gosto mesmo de chia. E chia dá pra fazer tanta coisa legal com ela, dá pra você colocar num suco e deixar ela ali um tempinho, que ela vai deixar o suco mais grossinho, e daí quando você toma, ele dá uma saciedade bem boa. Eu coloco na minha tapioca, mesmo algumas pessoas sendo contra, tipo, você comer chia seca, né? Eu gosto, eu acho que ela tem um crocantezinho gostoso, minha nutricionista deixa também, então... Por que não pode comer ela seca? Porque dizem que daí quando você bebe líquido por cima e ela tá seca dentro do seu estômago, ela estufa e daí, enfim, sei lá. Nasce um pé de chia. Nasce um pé de chia dentro de você. Aliás, como que é um pé de chia? Não sei o que acontece. Eu não sei o que acontece. Comentei aqui embaixo. Enfim, não tem nada que eu só como porque é mais saudável. Na verdade, o meu problema real é que eu como tudo. Eu tenho esse problema também. Aline A. Correia pergunta: nesse período de dieta, você comia chocolates e doces? Tento fazer dieta, mas essa é a pior parte. Não consigo me controlar quando estou diante de um brigadeiro. Linda, beijos, adoro o canal. Não, já falei aqui, eu como sempre um pedacinho de doce, pelo menos um pedacinho de doce por dia eu como, mas ele é bem pequeno. E aí o que você tem que... Ele é minicudinho, assim, bem minicudinho. E o que você tem que controlar é isso mesmo, é o tamanho do que você vai comer e tentar comer alguma coisa melhor. Então aquilo que eu falei no outro programa. Eu gostava de comer muito chocolate ao leite, e daí eu consegui mudar o chocolate ao leite pro chocolate mais amargo, 70%, 80%, com uma boa qualidade. Então... Mas é tipo essa coisa, o cara chega e fala assim, eu vou fazer o meu brigadeiro na real de alfarroba. Se você não tem intolerância à lactose nem nada, a não ser que você coma um brigadeiro todos os dias, você vai comer um brigadeiro no final de semana, por favor, gente, não faz um brigadeiro de alfarroba. Faz lá o de que seja de Nescau com leite condensado e come aquilo ali. Porque, cara, você vai ver como você vai se sentir mais feliz. É importante você estar feliz, gente, sério, isso é bem... eu acho assim, no geral, qualquer tipo de doce, ele é uma exceção. Ou seja, ele é uma coisa que você vai comer pra te trazer um prazer, é óbvio, mas ele é uma exceção, ele não é aquela coisa todos os dias. Dani, mas você falou que você come doce todo dia. Eu como um pedacinho de chocolate todo dia. A gente trabalha também. E também as coisas que eu como quando eu faço os programas. É muito engraçado porque vocês acham que eu como doce todos os dias porque vocês veem 2 programas por semana de culinária. Gente, 2 programas de culinária por semana, eu levo tipo um dia pra fazer. E daí eu tenho 2 docinhos ali que eu vou substituir aquele meu chocolate por aquele pedaço que eu comi no programa. E eu prefiro comer mesmo um doce que esteja com uma manteiga bem boa, uma manteiga de boa qualidade, com um açúcar que eu gosto de usar, um demerara, um orgânico, alguma coisa assim, com o meu creme de leite fresco, enfim, com as coisas que eu gosto, que eu sei que são gostosas e frescas e que foram feitas por mim, do que aquele doce lá com gordura hidrogenada da padaria, que você não sabe como é que foi feito, com aquele chocolate de barra que você comprou, que você também tem 1000 ingredientes, você não sabe nem quais são que estão ali na embalagem. Então assim, é mais pra você comer uma coisa que você realmente vai se satisfazer e que foi feita por você. Inclusive, eu vi um documentário muito legal chamado Cooked. Se você ainda não viu, dá uma olhada nesse documentário, porque ele é muito bom, tá no Netflix. E ele fala exatamente isso. Ele fala assim, uma pessoa uma vez me perguntou se eu poderia comer um porco com não sei o que, sabe, um monte de carboidrato, não sei o que lá, e depois ainda comer uma torta de maçã daquelas americanas com sorvete por cima. Pá! E chantilly batido e crocantes, não sei o que. Daí o cara vira e fala assim pra ele, se você fizer tudo isso, você pode comer. E eu achei muito louco isso, gente, porque assim, é muito real. Se você faz, primeiro você vai levar um tempo tão grande pra fazer todas aquelas coisas, que muito provavelmente você, a hora que você termina de fazer, você já tá tão cansado, você nem quer comer tanto. Ou você vai comer no dia seguinte, porque você fez pra sua família, pra um almoço especial e tudo mais. E segundo e mais importante ainda, é que se você fez todas essas coisas, você fez o sorvete, você fez a torta, você fez o chantilly, você fez o porco, você fez não sei o quê, você sabe exatamente cada um dos ingredientes que você colocou ali. Então, se você foi até um lugar e escolheu cada um desses ingredientes, se eles eram orgânicos ou se eles não eram, né? Às vezes as pessoas não podem comprar, se eles eram mais frescos, se eles eram os melhores ingredientes que você podia escolher, você sabe, cara, cada uma das coisas que você pôs ali. Então, é isso que é importante. Se você faz a sua própria comida, isso faz toda a diferença. Você sabe exatamente o que você tá comendo. O Gabriel EXPP pergunta, o que você não come mais depois que começou a dieta de jeito nenhum? Não tem nada que eu não como mais, a única coisa que eu diminuí, como eu já falei, foi a carne vermelha. Então, carne vermelha eu tento comer no máximo uma vez por semana. Ana Júlia Botaro, quando você estava no seu processo de emagrecimento, você comia todas as receitas que fazia? Se não, como conseguia resistir? Comia, eu ainda estou no meu processo de emagrecimento, eu
ainda não cheguei no meu objetivo final, no objetivo que eu defini com a minha nutricionista e tudo mais. Então eu ainda tô, e sim, eu como todas as receitas que eu faço. Markmar_Oliveira, como você organiza a sua alimentação na sua rotina? Prepara as porções pra semana ou prefere fazer alimentos frescos? Trabalho e estudo, é difícil ter tempo pra cozinhar. Passe um cronograma para pessoas super atarefadas como eu. Não tem como eu passar um cronograma pra você, mas a sua nutricionista com certeza vai passar um cronograma pra você, e ela mesma, pelo menos a minha, ajuda a fazer um cronograma que você não precisa comprar aquele milhões de coisas, e daí cada dia, cada hora é uma coisa que você tem que comer, sabe? Então consegue fazer uma geladeira aí um pouco mais reduzida, que você não tenha que comprar muitas coisas diferentes, e que você tenha como aproveitar todas essas coisas que você compra em todos os dias. Aqui em casa a gente tem a mãe do Paulo que faz o almoço pra gente, e a janta normalmente a gente faz ou uma sopinha, ou uma saladinha com um omeletinho de claras, ou um franguinho, ou com um hummus, ou alguma coisinha nesse sentido. Se você não tiver dinheiro pra um nutricionista, procura na internet o que é uma alimentação balanceada. Não é nada de outro mundo, assim. Não vai ser extremamente personalizado pra você, mas você vai ter ideia de como fazer uma reeducação alimentar. A Vanessa Furich pergunta: você estava gorda? KKKKK, realmente nunca achei. KKKKK. Na foto deu pra ver a diferença, mas nos vídeos não. Minha pergunta é simples, mas gostaria de saber se foi difícil emagrecer. Digo isso porque aqui em casa meu marido e meu filho não comem as coisas que a Nutri me recomenda. Então faço comida pra mim e pra eles, e a deles é sempre comida não saudável. Pra mim isso é muito ruim. Beijos, manda beijos pra mim, Smile Emoticon. Sim, perdi 10 quilos, então não acho que eu tava gorda, mas sim, tava um pouco acima do meu peso, e a minha nutricionista falou pra eu emagrecer. Acho engraçado você não ter percebido que eu emagreci nos vídeos, porque um monte de gente falou que é exatamente nos vídeos que deu pra perceber que eu emagreci. Bom, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Vocês acham que eu pareço mais magra no vídeo, ou vocês acham que eu pareço mais magra nas fotos do Instagram? Enfim, eu tenho uma estrutura que aqui em cima eu sou muito pequena, e embaixo eu tenho aquele corpinho de violão que abre aquele bundãozão. Então assim, quando eu engordo mais na parte de baixo. E aí... Engorda lomba-lomba? Eu engordo a lomba-lomba. Então, às vezes, talvez no vídeo você não tenha percebido, porque eu tava mais gordinha na parte de baixo, e na parte de cima, que é o que mais aparece, não engordou tanto. Mas eu percebi, por exemplo, que o meu braço diminuiu bastante. Inclusive, eu meço meu braço, tiro as medidas e tudo mais, e tá bem menor. Então, sim, eu emagreci, cara. Lomba. Quanto ao seu filho e seu marido, cara, eu acho isso muito complicado. Eles têm assim. que participar eles do processo, não do resultado. Total, eles têm que entrar na onda. E assim, não sei se o seu marido não precisa emagrecer, às vezes os maridos têm alguns que não precisam, né? Mas fazer 2 comidas, eu acho isso... Tem que entrar na onda, Nossa, muito trabalhoso. E seu filho, ele comendo o que você tá comendo saudável, não dieta, tá? Reeducação alimentar, que são só coisas saudáveis. Eu acho que não tem por que ele não comer. Então, coloca aí esse pessoal todo pra comer junto com você, cara. Não faz 2 não. E aí você vira e fala, vocês querem outra coisa? Então agora é com vocês, gato. Só vou fazer o que eu tô fazendo aqui e vai ter que comer tudo que tá na mesa. Natália Raposo, como fazer dieta junto com o Paulo? Porque meu marido adora Nutella e come na minha frente. Eu como escondido. Paulo come escondido. Fala pro seu marido comer escondido. Poliana Nodi, gostaria de saber se você fez algo do tipo tirar glúten ou lactose, ou encontrou junto com o seu nutricionista outras possibilidades. No primeiro mês, a minha nutricionista... Primeiro mês, a minha nutricionista tirou glúten e lactose, tanto minha e do Paulo. Isso ajudou um pouco? Não sei. Não senti muita diferença. O Paulo roubou bastante, eu roubei nas minhas sobremesas, então também roubei, porque nas minhas tem lactose e tem glúten. Nas outras refeições eu não roubei, mas eu não senti uma diferença muito grande. A única coisa é que tem um iogurte, que inclusive eu já mostrei no Snap, chama Lac Free, e eu adoro. Pra mim ele é mais gostoso do que os outros iogurtes. Então eu continuei tomando ele, mas por ele ser mais gostoso, e não porque, tipo, eu prefiro coisas sem lactose e sem glúten. Ele é maravilhoso. Então, queijo é uma coisa que a gente não consegue deixar de comer, eu e o Paulo. Então a gente foi pra Minas agora na Tour do Livro, a gente voltou com um monte de queijo. E glúten a gente não tirou também, né? Nada. Vi Marques _ Dani, quais restaurantes você indica em São Paulo que possuem um cardápio saudável e bom? Cara, tem vários, mas o que eu gosto muito é um que chama Frutaria. Ele tem uns pratos bem gostosos, fica ali na Oscar Freire. E o Le Manju. Le Manju também é tudo orgânico, e até a sobremesa
sobremesas dele são meio funcionais, mas são muito gostosas. Então, é bem legal esses dois aí, indico os dois pra você aí. O Vi Marques também pergunta, Dani, você bebe muita água? Muita! Precisa beber muita água, gente. Pelo menos 2 litros de água por dia. Então, sempre que estiver trabalhando, um copinho de água ali do lado, sentiu sede, bebe água, bebe água, bebe água. Eu sou todo trabalhado na água também, mais que você, né? O Paulo, na verdade, ele não tá gordinho, né? Ele tá inchado de água. Não, tô suando. Tá suando? A Genova Isabela pergunta assim, dá dicas de autocontrole pra não comer além da conta? Cara, é muito difícil no começo, vou ser bem sincera, assim, quando você tá acostumada a comer bastante, em grande quantidade, todas as coisas que você come, logo que você vem da nutricionista com a reeducação alimentar, que ela coloca lá, tantas colheres de tal, tantos não sei o que de tal, é muito difícil. Você olha ali naquele prato, você fala, caramba, eu vou morrer de fome, eu não sei o que eu vou fazer, daqui 30 minutos eu vou comer esse negócio, eu vou estar morrendo de fome. É doido. E os primeiros 15 dias são bem pesados. Mas depois é aquilo que eu falei no outro vídeo que eu fiz. Parece que o seu estômago começa a aceitar, parece que ele começa a diminuir, então parece que aquela é a porção que você vai dar pra ele e ele começa a aceitar. Mas de um aquilo. jeito mais fácil de fazer é começar a fazer exercício, porque daí você vai ver o quanto você sofre pra fazer exercício e se pesa todo dia no começo, porque daí você perde rápido no começo. Exatamente. Tem muita gente que é contra se pesar todo dia, fala pra pesar cada semana e tal, mas se você se pesa todo santo dia no começo e faz exercício, você começa a ver que, cara, você fala, eu não vou comer esse negócio não, eu acabei de correr não sei quanto, tô morrendo aqui, não sei o que, amanhã eu vou ter que fazer de novo, eu não vou comer isso não. E daí você desencana, você começa a desencanar de comer várias coisas ou comer em grande quantidade, porque simplesmente o processo, você começa a ver que no dia seguinte, se você não comeu ou não fez aquilo lá, a balança baixou ali, você fala, yes, tipo, eu consegui, tá ligado? E uma boa dica também que eu dou e que eu faço é, terminou de comer, corre e escova o dente. Sério, faz muita diferença. Então assim, se você trabalha fora, leva sua escova de dente, pasta de dente e tudo mais, porque qualquer refeição que você fizer, todas elas, de 3 em 3 horas, qualquer uma delas, corre e escova o dente. Você vai ver que assim, você não perde a vontade de comer as coisas também quando você escova o dente. É muito maluco isso, mas perde a vontade. A Belle Carvalho pergunta, você tem algum problema de saúde relacionado com a quantidade de doces que come? Como faz pra equilibrar a vida saudável com os doces? Cara, eu não tenho nenhum problema de saúde, eu já fiz novos exames, eu tô super bem, meu colesterol, meu triglicéridos tá super bom. E não tem essa quantidade de doces que você come. Você só me vê fazendo muitos doces, mas não quer dizer que eu coma eles numa quantidade muito grande. Como eu disse aqui, eu como ele numa quantidade muito pequena. O segredo da vida é o quanto você come. E outra que eu acho, gente, que a gente tá vivendo numa época de sustentabilidade, ou seja, que você tem que comer as coisas que são feitas mais próximas de você, que são mais frescas, que você fez em casa, e tudo isso também vai para uma quantidade menor de coisas. A gente tem que parar de desperdiçar coisas, tem que parar de comer coisas em grande quantidade. O mundo já tá muito cheio de gente. Quanto mais sustentável, no geral, na vida a gente for, vai ser melhor pro mundo inteiro. Então, sim, eu acho que comer em quantidades menores, mas comer tudo que você quer comer é muito mais feliz, é muito mais saudável pro seu espírito, pra sua alma e pro seu corpo, do que você comer aí absurdamente qualquer coisa e o que seja e se descontrolar e tudo mais. Daí não é uma questão de peso, não é uma questão de estar bem, também é uma questão de se o discurso é sustentabilidade, é tudo, né? Consumo consciente na vida, de tudo. A Débora Ruth pergunta, Dani, na sua dieta você faz uso de alimentos diet ou light? Não faço uso de nenhum alimento diet nem light. Acha que realmente ajudam? Não sei te dizer. Acho que diet, eu não sou nutricionista, mas diet tem um lance a ver com é pra quem é tem diabético, problema não é? com diabetes, mas essas questões mais técnicas, de novo, isso é bom procurar um profissional de saúde, né? Também acho, diet, gente. Light. E o que você pensa sobre essas dietas de moda que sempre aparecem por aí? Cara, eu não confio, porque a minha nutricionista segue essa outra linha, que é uma linha super saudável, assim, que dá pra comer de tudo. Quer então descobrir quais nutrientes estão faltando no seu corpo, quais vitaminas estão faltando, pede uma bateria bem grande de exames. ela faz ela faz uma bateria gigantesca, assim, de exames com todas as coisas que você, tipo, todas as vitaminas do seu corpo, um monte de coisa, tipo, uns exames absurdos, assim. Inclusive, o irmão do Paulo é médico e toda vez que ele vê aquela lista enorme que a minha nutricionista pediu de exames e tudo mais, ele fica com o olho arregalado. Mas não precisa, vocês são jovens, não sei o quê. Mas, cara, super funciona. A linha dela, ó, tá adiantando, então tô seguindo. A Camila do Vale, Dani, você tomou algum remédio, suplemento ou alguma coisa para controlar a vontade de comer doces? Não tomei remédio nenhum. O único remédio que eu tomo é o Pantogar, que é pra cabelo, e o colágeno, uma cápsula de colágeno também, que ela mandou
tomar. E só isso, não tomo mais nada. A Karen Jeff Castro pergunta: você lê os rótulos dos produtos? Se sim, como você aprendeu a ler? Se preocupa em usar coisas light, orgânicas, frescas? Se sim, por quê? Bom, eu leio os rótulos dos produtos. Eu já ensinei vocês a lerem os rótulos dos produtos naquele programa do chocolate. Se você ainda não viu, clica aqui em cima pra ver. Mas é muito fácil. O rótulo sempre vai ter o ingrediente com maior quantidade primeiro e depois os ingredientes que vão diminuindo em quantidade. Então, por exemplo, o açúcar tá em primeiro lugar, então ele é o ingrediente que tem mais em relação aos outros. Então você sempre lê o rótulo da onde ele começa pro final, e o começo é quem tem maior quantidade, o final que tem menor quantidade. Como eu aprendi nas escolas que eu fiz, então não lembro muito bem onde que foi. Você usa coisas lights não orgânicas sempre que eu posso, não é sempre que a gente compra coisa orgânica, mesmo porque, você sabe, o orgânico é muito caro, mas eu tento dar preferência pelo menos para as coisas que tem muito agrotóxico, tipo tomate, pepino, algumas frutas, então... Pimentão, morango. Todos esses eu tento dar preferência para os orgânicos. E frescas, sim, frescas sempre, gente, para qualquer coisa, tanto para confeitaria como para coisa salgada, coisas frescas. Mas a ideia é que o tempo começou orgânico, né? A ideia é, mas ainda é caro e bem difícil. Blog She Talks. Considerando a rotina de viagens, como concilia com as atividades físicas e rotinas de alimentação? Caso não consiga manter horários de alimentação, como você faz? Como eu falei, eu levo coisinha pra eu comer nas viagens, então eu tento sempre comer. Quando eu chego nos lugares, eu tento comer as coisas mais saudáveis que tem nos lugares, a não ser que eu queira muito experimentar aquela comida que tá lá, e daí eu desencano mesmo, assim, gente. Agora, exercício, por exemplo, a vez agora que a gente foi pra Austin, a gente passou 12 dias em Austin. Dos 12 dias, contando aí, vai o dia que a gente chegou, que tira, porque você chega muito cansado do avião, não sei o quê. Não consegui fazer todos os dias, mas pela manhã eu consegui fazer durante 6 dias, o que pra mim, ó... Tem que acordar mais cedo. Viajar é difícil, mas é melhor você fazer 1 do que fazer 0. Exatamente. Então, quem pensa nisso? Tem que fazer mais cedo, né? Tem que acordar um pouquinho mais cedo e fazer mais cedo. Mas, cara, consegui, valeu a pena. Então, acho que dá pra fazer. E pra finalizar o programa, a última pergunta sobre alimentação. Consuelo Oliveira fala: oi, Dani, nos teus snaps nunca vi tu mencionar uma nutricionista. Tô no último período de nutrição e posso afirmar a importância de um cardápio, especialmente pro tipo de vida que tu leva. Sempre tendo que comer o que você cozinha nos programas e também todo tipo de comida local nas tantas viagens que faz. No teu caso, vejo que é preciso compensar nas refeições de rotina o tanto de carboidrato, açúcar e gordura que tu acaba consumindo constantemente, mesmo sendo em pequenas quantidades por causa dos doces. Sei que tu tens se exercitado e que o teu objetivo, na verdade, era mesmo emagrecer, mas espero que tu entenda e valorize muito mais a clínica do seu corpo, o que ele acusa e os teus exames do que os números na balança e na biopedância. É como disse Hipócrates, que o seu remédio seja o seu alimento. Beijos grandes direto de Recife. Bom, essa é a primeira nutricionista vidente. Aparentemente, pelos meus snaps, pelo pouco que ela conhece da minha vida, ela sabe quanto que eu como de açúcar, quanto que eu como de gordura, e não a minha própria nutricionista. Então eu fico aí me perguntando assim, gente, eu super entendo, eu falo que todo mundo tem que ir procurar um nutricionista e ir atrás de alguém que te aconselhe melhor, óbvio, eu não tô aconselhando ninguém, mas esse tipo de coisa é muito chato, assim, sério, tem uma parte que você começa a pesar na vida dos outros, falando que ela deveria falar de alguém, deveria falar de... Eu não devo falar de ninguém, gente. É assim, a minha vida é a minha vida. Se eu não falei em nenhum momento da minha nutricionista, inclusive eu já postei uma foto da minha nutricionista no meu Instagram faz algum tempo. Se você me segue no Instagram, você já viu essa foto lá. Mas assim, eu não preciso ficar postando o tempo inteiro sobre a minha nutricionista e falando que cada prato que eu comi foi a minha nutricionista que falou pra eu comer, porque isso é muito chato, cara. E você não sabe quanto que eu como de gordura ou quanto que eu deixo de comer de gordura pra quanto eu tenho que equilibrar. Eu tô sim equilibrando muito bem e por isso que eu tô emagrecendo e por isso que os meus exames, principalmente de vitaminas, de triglicérides, de colesterol e tudo mais, estão bons, segundo a minha nutricionista. Então, fico muito feliz aí por todas as perguntas que vocês fizeram. Inclusive, comentem aqui embaixo sobre o que vocês querem saber sobre os exercícios que eu tô fazendo, que isso também é muito importante além da alimentação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Amo vocês demais. Não esqueçam de dar like aqui embaixo. Um beijo, tchau!